Olá, amigos! Nós aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre discos voadores, é claro, né? Um assunto sempre que tem mais e mais e mais coisa. Então, vamos começar. Vamos falar hoje sobre abdução. Nós temos aí rodando, voando, planando em todo o planeta, o céu do planeta Terra, diferentes naves, diferentes tripulações, uma infinidade de tipos de humanoides, inclusive, né? E, infelizmente, sempre tem os bonzinhos e os mauzinhos, né? E a gente vai ver essa classificação de mal e bom justamente na abdução. Vou citar alguns casos de abdução para a gente distinguir o bom e o mal, né? A abdução ocorre desde os primórdios do tempo, mas a mídia começou a falar nisso em 61, nos Estados Unidos, com a abdução de um casal chamado Beth e Barney. Eles foram abduzidos, ficaram 2 horas dentro da nave e depois foram devolvidos. Eles sofreram muito porque ficavam imobilizados, não conseguiam se mexer e sofrendo dores, porque enfiavam agulhas, aparelhos no corpo inteiro deles, sem anestesia. Isso dói para muito, né? Quando eles voltaram, eles inclusive foram hipnotizados também, porque estavam se sentindo muito mal, não sabiam o que tinha ocorrido, que é normal também os ETs provocarem o esquecimento do ocorrido, né? Nem sabemos por que eles fazem isso, mas a pessoa fica mal, fica doente, fica nervosa e tal, aí vai no psiquiatra, o psiquiatra faz um trabalho de hipnose e a pessoa recorda os detalhes do que aconteceu. Nesse caso do Barney e da Beth, inclusive, muita gente questionou, claro, disse como? Isso é mentira, isso não é verdade. Mas houve um detalhe que ela perguntou para os ETs telepaticamente de onde eles tinham vindo. Aí o ET desenhou para ela, mostrou para ela um complexo de estrelas, né? E quando ela foi hipnotizada, ela lembrou desse desenho das estrelas. Então ela, em frente ao psiquiatra e mais algumas testemunhas, ela fez o desenho das estrelas, só que naquela época ninguém conhecia esse grupo de estrelas. Muitos anos se passaram e sempre ficou aquela dúvida se ela realmente foi abduzida ou não, aquela coisa toda. Mas, então, anos e anos depois, os astrônomos descobriram esse complexo de estrela que foi descoberto recentemente e que era igualzinho ao desenho. Então, confirmaram que realmente o que ela tinha dito a respeito da abdução era verdadeiro. Então, nós temos aí os mauzinhos, que normalmente são os pequenininhos, de 1 metro a 1,20 m, magrinhos e tal, né? Mas eles têm um poder enorme. Nós aqui, humanos, não conseguimos lutar com um cara desses porque eles têm um poder mental. O poder mental deles é muito forte. Eles hipnotizam uma pessoa a 100 metros de distância. A pessoa vai fazer tudo o que eles querem, ou vai ficar imobilizada, totalmente imobilizada. Então eles são muito poderosos. Então esses são os mauzinhos. Então quando vocês virem um disco voador, fiquem longe. Se descerem dele, gente pequenininha, corram, mas fiquem muito longe, porque eles têm sempre essa intenção de abdução e de exame do corpo do ser humano e extração de algumas coisas do corpo. Então esses são mauzinhos. Agora vamos ver um outro tipo. Ocorreu inclusive com um casal brasileiro, né? Bianca e Hermínio, nos anos 70. Eles saíram do Rio de Janeiro para ir até Belo Horizonte de carro. E no meio da estrada pararam e tal, talvez para comer um lanche, alguma coisa. E de repente aquela eterna luz batendo em cima do carro. Ficaram assustados e tal. Aí a coisa foi piorando, eles começaram a ficar tontos e tal. O carro era um Carmanguia, inclusive. Muita gente, vocês aí devem conhecer. E de repente o Carmanguia levantou no ar e entrou numa nave. Eles ficaram 1 semana lá. Mas por sorte deles, a equipe dessa
nave era justamente os bonzinhos, que são altos, tem normalmente de 1,80 m a 2,30 m, mais ou menos. São bonitos, se vestem com roupas quase parecidas com as nossas. E no caso da Bianca e do Hermínio, o Carran, que era, vamos dizer assim, a pessoa da nave que ficou encarregada de cuidar deles, ele tinha um aparelho no braço que traduzia o que eles falavam, né? Mas além disso, também telepaticamente eles conversavam. E o Carran parecia ser uma ótima pessoa, pelo jeito que a Bianca descreve. Ele, o tempo todo delicado, o tempo todo educado, respondia as suas perguntas, conversava normalmente, como se fosse um ser humano, amigo, conhecido, né? Já o Hermínio já não teve uns momentos muito bons, porque ele ficou desesperado, porque ele era muito religioso, então para ele esses seres eram demoníacos, né? Então ele teve ataques de nervos, de raiva lá dentro. Aí os ETs sempre têm os seus truques para imobilizar ou para deixar uma pessoa abobada. Então ele não foi agredido, mas ele foi neutralizado. E a Bianca conversou mais com o Carran, ficaram amigos e tal. O Carran ensinou ela algumas coisas muito interessantes e voltaram depois de uma semana. Então nós vamos ter um outro tipo de ET que realmente é agradável, é bom, tem um respeito pelo ser humano, né? A Bianca, quando voltou, teve uma quantidade enorme de pessoas agredindo-a, torturando, porque queriam dizer que ela tinha mentido, queriam provar que ela tinha mentido. Mas ela sofreu muito com a imprensa, com o pessoal da Força Aérea, com investigadores outros do governo, com umbandistas, com espíritas. Fizeram carnaval em cima dela, e ela ficou inclusive mal por causa disso, mas sobreviveu e ninguém até hoje conseguiu provar que ela tinha mentido, ela ou o Hermínio, né? O Hermínio foi menos entrevistado, mas também entrou na parada. Logo após isso aí acontecer, e quando acalmou um pouco a coisa, a Bianca escreveu um livro contando essa história, e vocês podem encontrar na internet o livrinho, tem umas 80, 100 páginas, é fácil ler num dia, se lê em algumas horas talvez, e ela conta tudo. A gente vê que é uma situação agradável, nunca teve um momento de desespero, de medo, assim, entende? E vale a pena ler esse livrinho. É um caso importante, está registrado na ufologia brasileira, vale a pena ler. E a Bianca, ela foi para Brasília e lá ela montou uma entidade para ensinar as pessoas a ter autoconhecimento e algumas coisas mais. E eu descobri isso há 2 anos atrás, que ela estava lá, e mandei um e-mail para ela, perguntando se ela ainda encontrava o Carran. E ela me respondeu que sim, que todo ano ela ainda conversa com o Carran. Fiquei muito contente, né? Porque parece que é uma coisa que permanece no tempo e no espaço. Então, tomem cuidado com os pequenininhos, e se vocês forem abduzidos, eu torço para que vocês encontrem pessoas como o Carran, né? Eu chamo de pessoas porque realmente eles pareciam muito com a gente, sabe? Então são iguais a nós, tem pena de nós, tem delicadeza, tem educação, essa coisa toda. Até na Bíblia você vai encontrar lá a abdução de Enoque. Enoque foi levado para o céu, para vários planetas aí e tal. Registrado, está lá. E pela história da Bíblia, deve ter 5.000, 6.000 anos atrás. Deixem aí seus comentários, vamos continuar conversando, pesquisem. Tem muito mais para a gente conversar a respeito disso. Não só de abdução, mas de disco voador, ETs e as encrencas que eles arranjam para a gente, né? De vez em quando tem aí umas batalhas entre aviões militares e discos voadores, tal. Tem essa coisa toda ainda, né? Mas, muito bom. Agradeço a vocês todos por estarem aqui. Também agradeço ao meu editor, diretor, Thomas Warren, que nos ajudou bastante a chegar até aqui. Tá?
Um abraço a todos vocês. Vamos ver se a gente se encontra novamente, ok? Obrigado.